Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo eu vou explicar mais claramente o que é o nosso inconsciente, essa parte do nosso cérebro ao qual nós fazemos o trabalho de reprocessamento acessando as informações que está guardado no nosso inconsciente. O que é o inconsciente, como que as informações são registradas ali e como o trabalho da terapia faz um reprocessamento dessas informações de maneira consciente, sem hipnose. Veja como isso é interessante. Muito bem, então vamos lá. Meu nome é Edivaldo Fernandes, eu sou terapeuta emocional especializado em terapia de reprocessamento generativo e eu vou explicar mais claramente sobre o nosso inconsciente e o trabalho que nós fazemos. Se você pesquisar hoje no Google a informação cérebro triuno ou trino de MacLean, você vai encontrar essa imagem aqui. Várias outras imagens, mas essa aqui, mais simples, vai ser mais fácil você entender. Nosso cérebro pode ser dividido em três partes como base de desenvolvimento. Talvez quando a pessoa nasce, começa a se desenvolver essa primeira parte, que se chama cérebro reptiliano, eu vou explicar por que tem esse nome. Depois se desenvolve o cérebro límbico, ou o sistema límbico, que é a parte emotiva, de emoções. E por último, a parte chamada neocortical, neocórtex, que é novo, ou por assim dizer, o mais novo, que foi desenvolvido depois. Então, como base de progresso evolutivo, desenvolvimento, o nosso cérebro pode ser formado, pode ser dividido nessas três partes. Cada uma delas é uma parte que tem uma atividade separada e ao mesmo tempo integrada, com ligação um com o outro, e você vai ver como isso é interessante. O que mais nos importa e interessa na terapia é o que acontece no cérebro reptiliano. Por que ela é chamada assim? Então, o cérebro chamado cérebro reptiliano, ou uma parte do cérebro que é chamado reptiliano, é porque é parecido com o cérebro dos répteis, ou seja, é um cérebro dúbio. Tem só duas decisões. É uma parte do cérebro nosso, ser humano, que é responsável por nos ajudar a viver e nos manter em segurança, ou nos manter vivo. Então ele é dúbio nesse sentido. Toda a situação da nossa vida é analisada nessa parte do cérebro e nos ajuda a perceber se estamos em segurança ou estamos em perigo. Se estamos em segurança, está tudo tranquilo. Se estamos em perigo, vai ter alguma reação para nos proteger desse perigo. Então é o cérebro que está ligado com as nossas funções motoras. Eu chamo de o motor da vida, porque tudo que é automático, que é motor do nosso corpo, é ativado pela parte do cérebro reptiliano. Então, por exemplo, os batimentos cardíacos, nossa respiração, nossas reações diante de alguma sensação, de alguma coisa que nos ativa, essa reação, que muitas vezes é involuntária, é ativada pelo cérebro reptiliano, porque o objetivo dessa parte do cérebro é analisar tudo à nossa volta e a todo momento para avaliar se nós estamos em perigo ou em segurança. Se estamos em perigo, vai ter alguma ativação para nos levar a estar em segurança ou correr do perigo de alguma maneira assim. Então pense, por exemplo, que o nosso coração a gente não consegue controlar. A parte do cérebro reptiliano é que controla os batimentos cardíacos. A nossa respiração, em base, nós também não conseguimos controlar. Nós podemos até respirar, inspirar e expirar num grau que nós achamos confortável em algum momento, mas dependendo do que o nosso cérebro reptiliano ativa, de acordo com alguma sensação, alguma lembrança ou alguma coisa que registre talvez, ou que ative talvez um registro de perigo, nós não vamos mais conseguir controlar a respiração porque ela vai se intensificar, ficar rápida, ativa o nosso coração e aí vem agora uma enxurrada de emoções sobre o assunto e ativações no corpo. Então isso é bem interessante e é nesse sentido que nós fazemos um trabalho de reprocessamento para que essas informações percam essa função ou percam esses gatilhos que liberam essas funções. Então pense, por exemplo, no seguinte: se o nosso cérebro fosse separado como um bloco em cima do outro, nós teríamos embaixo a base cérebro reptiliano, e é aqui que está sediado o nosso inconsciente, pense nisso. Depois viria o cérebro emotivo, emocional ou límbico,
onde estão as nossas emoções, sentimentos sobre os assuntos, sobre as memórias, e depois viria o nosso cérebro racional, neocortical, que nós tomamos decisões, que avaliamos as coisas, estaria aqui na parte de cima, nessa base de desenvolvimento, de criação, de evolução, ou o que você quiser chamar, com respeito ao desenvolvimento do cérebro ou do corpo da mente humana. Muito bem, se o nosso cérebro reptiliano está aqui na base, então qualquer coisa que é formada, qualquer memória que é criada aqui, vai interferir em todas as outras, em toda a nossa vida. É por isso que o nosso cérebro reptiliano é o primeiro a ser desenvolvido, porque a base das informações que nós começamos a captar vai preparar a gente para a vida. Então imagine que no útero da mãe, quando o cérebro começa a ser formado, ele já começa a captar informações, principalmente vindas da mãe, pelo cordão umbilical, as sensações, os medos, qualquer coisa que a mãe passe, seja boa ou seja ruim, vai transmitindo para o cérebro do bebê e vai sendo armazenado ali, nessa parte do cérebro reptiliano, é onde fica sediado o seu inconsciente. Daí, todas essas informações vão formando uma base de estrutura mental, emocional, a base das emoções, a base das reações, das atitudes, do comportamento e assim por diante. Tudo da criança ou da vida da pessoa vai sendo formado e armazenado ali. Depois que a criança nasce, tudo o que acontece na vida, tudo, absolutamente tudo, é armazenado ali. Tudo que a criança vê, tudo que a criança ouve, tudo que a criança sente, tudo que está em volta, que de alguma maneira interfere, que traz sensações para a criança ou para a gente como adulto, vai sendo armazenado essas informações no nosso inconsciente, que está ali no cérebro reptiliano, que é a base das nossas reações para a vida, o motor da vida, é o que eu chamo. Veja por que isso é importante. Se após isso nós temos um cérebro emocional, então isso quer dizer que o reptiliano vai ativar as nossas emoções. Uma informação que está aqui no cérebro reptiliano vai ativar algum tipo de emoção. Às vezes, nós vamos ter depois um pensamento, um raciocínio, uma avaliação sobre aquilo, mas nem sempre vamos conseguir ter uma reação racional sobre aquilo que já foi motivado desde o início no nosso cérebro reptiliano. Vou citar um exemplo. Vamos supor que a pessoa passou por algum trauma, algum medo, alguma coisa muito traumática na sua infância. Talvez a pessoa não lembre. Geralmente, de 5 anos para trás, as memórias no nosso neocórtex está se formando ainda. Então, geralmente a pessoa não lembra muito, não tem muitas memórias de 0 até 4, 5 anos. Poucas pessoas têm algumas memórias, mas geralmente não se tem. Vamos supor que nesse período a pessoa passou por uma situação muito traumática. Aquilo ficou guardado no cérebro reptiliano ou no seu inconsciente. A formação do cérebro está acontecendo ali. A formação dos hábitos, das emoções e comportamento, da personalidade da pessoa está sendo formada ali. Formado com um problema. O cérebro não conseguiu, ou o inconsciente não conseguiu, pegar aquela informação traumática, dissolver ou aprender, compreender ela para viver, para desenvolver, não conseguiu, aquilo travou. Igual um CD, quem conhece o CD, o disco de vinil antigo, ou o CD, tinha músicas, quando você colocava no aparelho um CD arranhado, ele vinha rodando e batia ali e ficava voltando. Aquela música não passava, ficava repetindo. O nosso cérebro inconsciente faz isso quando a informação é muito traumática e ele não consegue processar aquilo. Porque, naturalmente, o nosso cérebro processa as informações do dia e quando a coisa é um problema, precisa ser reprocessado. Isso acontece também durante a noite, durante o sono. Nós apagamos a consciência e o cérebro inconsciente continua trabalhando. Então, ele vai reprocessando as informações, principalmente as que foram traumáticas, ruins, para dissolver aquilo, para aprender aquilo. Às vezes, o problema é tão sério que não consegue digerir, não consegue processar. Principalmente se a gente está tão fraco, o imunológico está fraco e assim por diante, nosso cérebro não consegue processar as informações corretamente, nem reprocessá-las. De modo que aquilo fica ali incomodando. Um problema guardado vai se acumulando com outros problemas. Geralmente vai tendo gatilhos para outras situações e às vezes se repete, vai virando um looping, um repeteco
de situações ruins que às vezes alguns antigamente chamavam de sina. Essa é minha sina mesmo, porque coisa se repetia na vida. E às vezes a pessoa não se dá conta que o cérebro está jogando informações para a sua consciência ou nas situações, trazendo atenção às situações, para que a pessoa reprocesse aquilo que tem de problema guardado. Só que a gente não sabe disso e muitas vezes no nosso natural é correr dos problemas. Enfrentar uma coisa ruim, eu não quero mais passar por aquilo. Pensar naquilo é sofrer duas vezes, então a pessoa vai correr dos problemas. Resultado, o problema vai aumentando até chegar a um ponto que a mente não vai suportar mais e vai jogar para o corpo as reações de acordo com aqueles problemas. Então a pessoa vai começar a ter problemas psicossomáticos, ou seja, vai resultar no corpo sensações e dores de acordo com problemas emocionais. Como é que nós fazemos o trabalho de reprocessamento acessando o inconsciente? Então é um trabalho consciente, nós não hipnotizamos ninguém, não é uma hipnose, a pessoa está consciente do que está fazendo, então naturalmente a pessoa vai pensar na informação e durante a terapia tem um meio, a pessoa acessa essas informações. Talvez a pessoa lembre, talvez não, porque o inconsciente é como se fosse uma outra pessoa dentro de si. O nosso raciocínio, o nosso entendimento, aquilo que a gente acha que a gente é como se fosse uma pessoa. E você tem um inconsciente que é o seu eu interior, que se chama por aí de eu interior. Pense nisso. Você raciocina, você pensa, você acha as coisas, não é? É como se fosse você sabendo o que é você. Mas dentro da gente, na nossa mente, o inconsciente tem muito mais informações que está guardado o nosso eu interior, nossas coisas, nossos sentimentos, nossas motivações mais profundas, por assim dizer. E é isso que nos move a viver e fazer as coisas. Às vezes nós queremos viver de uma maneira, mas o que está registrado ali no nosso inconsciente já está fazendo a gente a viver de outra maneira. É por isso que eu digo, é o motor da vida, é isso que está motivando, nos impulsionando a viver de uma maneira que ali está registrado. Se tem registro de problemas, vai nos impulsionar a ter resultados de problemas. Então, o que é que fazemos no reprocessamento? Nós vamos ajudando a pessoa a acessar essas informações. Consciente, sabendo o que está fazendo, a pessoa vai pensar nessas informações e nós vamos ajudando a pessoa a fazer o que a mente deveria fazer, que é um reprocesso das informações ruins. Chega um momento que a pessoa vai dissolver essas informações, a pessoa vai compreender melhor, vai absorver o que é proveitoso disso e, por assim dizer, a mente vai alcançar uma madureza, vai alcançar subir, por assim dizer, um degrau na compreensão da vida. Por quê? Se durante o período que a mente estava se formando, aquilo ali causou um problema e impediu uma certa madureza, um crescimento naquele campo, então nesse reprocessamento, a mente vai pular esse degrau, por assim dizer, vai compreender as coisas. Agora já é uma pessoa, talvez adulto, fazendo o reprocessamento, vai ter uma visão como adulto daquele problema. Reestrutura a mente, a pessoa amadurece e olha as coisas agora por outro ângulo, não ressignificando as coisas, mas compreendendo e amadurecendo. Por isso que a vida da pessoa muda. O comportamento, a maneira de viver, a personalidade, essas coisas vão mudando naturalmente como resultado da terapia, resultado do processo que está sendo feito. Isso é muito interessante. Então aqui explicamos com mais detalhes o que é o inconsciente, onde está sediado no cérebro reptiliano, é a parte mais básica e motora do nosso cérebro, que nos motiva a fazer as coisas, nos impulsiona a fazer as coisas, e nós ajudamos a pessoa a buscar essas informações traumáticas e reprocessá-las para que elas não afetem mais a vida da pessoa agora no seu dia a dia e evite e diminua ou elimine esses transtornos que é causado por essas situações e emoções registradas. Se essa informação foi útil para você e você desejar dar um joinha nesse vídeo, fique à vontade. Se você quiser compartilhar essa informação com alguém que você acha que seria importante saber dessas informações, fique à vontade, para mim seria um grande prazer. E se você não é inscrito e quiser se inscrever, faça isso, que seria muito bom, para que as informações desses vídeos possam chegar ao máximo possível de pessoas, não só os meus, mas de muitos outros terapeutas TRG, para que as pessoas que passam por problemas emocionais percebam que há uma luz no fim do túnel, que há solução para os seus problemas e que eles possam alcançar
e saber que é possível resolvê-los e viver bem. E eu agradeço muito por você estar nos acompanhando no vídeo até aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.